Cara, é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui nesse vídeo, rapaziada. Totalmente imparcial, velho. Sem clubismo. Vamos fazer uma análise sincera aqui. E assim, sobre um assunto que voltou à tona, né? Um assunto que voltou a ser bastante comentado aí na mídia, nas redes sociais. Essa questão envolvendo o Caio Paulista por conta de um possível interesse do Palmeiras de repente emprestar o jogador. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos lembrar a situação. O Palmeiras ele contratou o Caio Paulista, né? Que pertencia ao Fluminense, estava emprestado ao São Paulo. O Palmeiras ele pagou ali em torno de 20 milhões de reais, uma grana alta, né? E fez um contrato longo, um contrato extenso, de 5 anos, com um valor ali de 700 mil reais por mês. Então um contrato de 5 anos, que começou agora, né? Entrou em vigência agora, poucos meses atrás. Tem aí mais de 4 meses e meio pela frente para ficar todo mês depositando na conta do Caio Paulista 700 mil reais. É muito dinheiro, cara. 700 mil reais é um salário de um jogador, assim, titular absoluto de um time aqui no Brasil, dos grandes, né, dos times grandes. Não dá pra você ficar bancando 700 mil reais nem pra reserva e muito menos pra reserva do reserva. Então, assim, o Palmeiras ele tá colocando todo mês 700 mil reais numa máquina de moer. O Palmeiras ele tá jogando no lixo 700 mil reais todo mês, cara, todo mês. E aí a gente analisa e vê que o titular do Palmeiras, o Piquerez, ele, pô, um baita de um jogador de seleção uruguaia, um excelente jogador, cara. Ele recebe em torno de 300 mil reais por mês. Então, assim, o reserva do reserva recebe mais do que o dobro do titular. Aí você vê o reserva imediato do Piquerez, que é o Vanderlan, ele recebe em torno de 45 mil reais, por aí. Então, cara, essa conta não tá batendo, não tá fechando. Isso daí é um erro de planejamento. Por mais que a diretoria do Palmeiras hoje seja exemplo em termos administrativos, e isso daí é um fato, mas nessa questão Caio Paulista erraram feio, cara. Nessa questão Caio Paulista, assim, foi um baita de um tiro no pé. E não precisa ser um expert em futebol, velho. Não precisa ser, assim, um grande entendido. Porra, qualquer um sabia que não ia dar certo essa contratação, rapaziada. E não deu certo. Não deu certo. O Caio Paulista não vai jogar. Ele é a terceira opção. E assim, se você for pensar, mas de repente dá pra tentar remanejá-lo ali em alguma outra função, né? Mas não vai dar também, porque o Palmeiras ele contratou o Rômulo, ele contratou ali o Felipe Anderson, mais jogadores para o meio de campo. Então esquece, para o Caio Paulista jogar no meio de campo, ele não vai jogar. Não tem espaço para ele no meio de campo. Mas de repente de ponta, que não sei o quê. Irmão, o Estevão tá cada vez mais entrosado nesse time do Palmeiras, principalmente com a saída do Endrick. Ele vai ser um jogador mais utilizado ainda. É óbvio que o Caio Paulista ele não vai jogar no lugar do Estevão. E já está sendo noticiado que o Palmeiras pretende contratar um jogador para o lugar do Endrick. Então também não vai jogar na ponta. Não vai, cara. Então assim, a única possibilidade do Caio Paulista jogar é do meio campo para frente. Na lateral esquerda ele não tem espaço. No meio de campo não vai jogar. Nas pontas também não. Então assim, ele vai jogar do quê? De centroavante? Não vai. Ele vai jogar do quê? De zagueiro? Não vai, porque o Caio Paulista ele não consegue marcar uma criança. Se colocar uma criança ali de 7 anos no mano a mano com o Caio Paulista, ele leva o drible. Então é uma contratação que deu errado. É uma contratação que foi ali um tiro no pé. E assim, por mais que tenha toda essa zoeira aí, né, do torcedor palmeirense, é óbvio que, pô, existe ali uma provocação no começo da temporada. Tomamos um jogador de vocês, um jogador que estava sendo importante no time de vocês e tal. Por mais que tenha isso, sinceramente, eu acho que essa fase já passou.
de ironizar o São Paulo por causa do Caio Paulista, de querer zoar o torcedor São Paulino por causa do Caio Paulista. Sinceramente, cara, na minha opinião, assim, pro torcedor palmeirense, seria uma fase de querer questionar a diretoria. E aí, o que vai fazer com esse cara? Tá pagando mais do que o dobro de salário para um jogador que não entra em campo, mais do que o dobro do que o titular recebe, para um jogador que não entra em campo, um jogador que não agrega em nada, e fizeram um contrato ali extremamente longo. E aí, como que vai ser? O que vão fazer? Vão emprestar o Caio Paulista para de repente ver se alguma outra equipe paga parte do salário e o Palmeiras ele paga o restante? Vão emprestar o Caio Paulista e vão pagar o salário inteiro para ele jogar em outro time? Enfim, vão tentar utilizar o Caio Paulista como moeda de troca? Sei lá, né? Algum jogador que interesse aí no futebol brasileiro e aí o Palmeiras tenta negociar o Caio Paulista? Enfim, o que vão fazer? Então, é uma situação, cara, que pro torcedor palmeirense, na minha opinião, já passou a fase da zoeira. Já passou a fase ali da ironia em relação aos torcedores são paulinos, porque, cara, é muita grana, é muito dinheiro. Então, é o que eu disse. O tempo, ele é resposta para tudo e acabou que o tempo ficou do lado do São Paulo. Porque se o São Paulo cobre a grana que o Fluminense queria pelo Caio Paulista, será que ele ia estar jogando bem? Será que ele ia estar jogando bola, cara? Porque assim, ele funcionou no esquema do Dorival. Mas ele nunca jogou nada em lugar nenhum. Ele sempre foi um jogador horroroso, rapaziada. Sempre foi um jogador péssimo. Que ali, durante 6, 7 meses no São Paulo, ele teve ali o maior auge da carreira dele. Ele funcionou dentro de um esquema de jogo, dentro de um plano de jogo. Então, se o São Paulo pegasse e pagasse esses 20 milhões de reais, será que o São Paulo não estaria agora nessa situação que o Palmeiras se encontra, cara? Será que o São Paulo não estaria ferrado aí, em termos aí, em relação a esse jogador? Pode ser, provavelmente. Eu duvido muito que o Caio Paulista, mesmo se tivesse continuado no São Paulo, estaria desempenhando o futebol que desempenhou no ano passado. Eu duvido muito, cara. Embora o São Paulo esteja sem lateral esquerdo, não tem lateral esquerdo. Não tem. O Wellington não vai renovar, vai sair agora no meio da temporada. O São Paulo não está se mexendo aí, pelo menos não que eu saiba, para contratar um substituto. Mas enfim, de qualquer modo, eu acho que acabou valendo a pena para o São Paulo não ter pagado o que o Fluminense queria, cara. Não ter ficado com o Caio Paulista. Mesmo agora estando praticamente sem lateral esquerdo. É preferível, de repente, ali, sei lá, aproveitar aí alguma oportunidade de mercado pagando bem abaixo do que queriam pelo Caio Paulista. Porque de risco por risco, cara, é melhor aproveitar ali um jogador que você pague menos do que a grana que queriam pelo cara. Então, o São Paulo acabou, cara, se dando bem. O tempo ficou do lado do São Paulo nessa história. Envolvendo aí o Caio Paulista, não tenha dúvida disso. Agora o Palmeiras, ele tá com uma bucha. O Palmeiras, ele tá numa situação onde... O que vai fazer? Enfim, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês pensam sobre isso? Tamo junto. Um abraço a todos.